E aí, jovem Padawan, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. E na aula de hoje de sistemas operacionais, nós vamos tratar sobre gerenciamento de arquivo, né? E o que é o arquivo? Nós vamos conhecer sobre essa parte muito importante de um sistema operacional, tá? Alguns alunos me solicitaram que eu fizesse a utilização da apostila nas aulas, porque aí facilitaria, principalmente para aqueles que gostam de acompanhar pela apostila. Então vamos fazer um teste hoje para saber como vocês correspondem a aula neste formato, tá? Então vamos lá. Primeiro, né, vamos começar com o ponto arquivo, né? Nomeação de arquivo. Então, arquivo que é um arquivo, nada mais é do que um mecanismo de abstração. O que é esse mecanismo de abstração? É um nome que eu vou dar para alguma coisa que está ali dentro do computador. Ele vai oferecer meios de armazenar informações no disco, ou seja, no HD, e de que eu possa ler essa informação logo depois. Isso deve ser feito, de modo que isole o usuário nos detalhes sobre como e onde a informação está armazenada. Porque é o seguinte, vocês não sabem exatamente onde fisicamente estará armazenada. Você sabe logicamente quando você associa, por exemplo, um arquivo trabalho do professor Alan. Aí você cria uma pasta com o nome trabalho do professor Alan. Você cria uma pasta sistemas operacionais. Então todo e qualquer arquivo de sistemas operacionais você vai colocar lá naquela pasta. Então você consegue associar a parte lógica, a pasta, no caso o diretório, mas você não sabe em qual parte do HD fisicamente ele está alocado e nem precisa. Por isso que é tão importante o gerenciamento de arquivo dentro do sistema operacional. Então, a característica mais importante de qualquer mecanismo de abstração é o modo como os objetos são gerenciados e nomeados. Então, um ponto principal que eu até destaquei na apostila de vocês é o que? Nada mais é do que o arquivo são representações de objetos no mundo real e eles são gerenciados e nomeados. Todo e qualquer arquivo dentro do teu computador, dentro do aplicativo, dentro do celular, ele tem que ser gerenciado e ele tem que ser nomeado para que posteriormente nós possamos encontrar. Se eu não sei o nome de um arquivo, se eu não sei o nome do objeto, eu provavelmente não vou conseguir encontrar ele. Quando um processo cria um arquivo, ele vai dar um nome a esse arquivo, independente de qual processo. O arquivo continua existindo e outros processos podem ter acesso a ele simplesmente buscando o quê? O seu nome. E basicamente o nome de um arquivo ele é dividido em dois pontos, que é separado por um ponto, em que a parte esquerda do arquivo é representada pelo nome propriamente dito e a parte direita de um arquivo é representada pela extensão, ou seja, pela sua característica principal. Por exemplo, se é um arquivo executável, ou seja, se é um programa, se é um aplicativo, ele no Windows ele é .exe. Se ele é um documento do Word, do Microsoft Word, a partir de 2007 ele começou a usar a extensão .docx. Antes ele usava somente a extensão .doc. Se é um arquivo do Calc, do LibreOffice Calc, que é a planilha eletrônica de software livre, ela usa o .ods, Open Document Sheet. Então é o seguinte, os arquivos eles servem para que a gente consiga encontrá-los logo após a gente fechar um processo, encerrar algum arquivo, a gente pode buscar eles e encontrar, As regras exatas para se dar um nome, que é o importante que a gente compreenda, vão variar de sistema para sistema, que vai depender do sistema operacional. No Windows é de uma forma, no Ubuntu, no Linux é de outra forma, Mas basicamente ele permite cadeias de caracteres. O que são cadeias de caracteres? São strings, Vocês já devem lembrar, na disciplina lá de programação, que nós estudamos o que são strings. São nada mais, nada menos do que cadeias de caracteres. Então, várias letrinhas juntas que formam algum tipo de representação. E aí, por exemplo, de 1 até 8 letras como nome válido de arquivo. Algumas características de uns sistemas operacionais. Assim, por exemplo, ele coloca na apostila de vocês, Andréa, Leandro, Regina, são possíveis nomes de arquivos. Frequentemente, dígitos e caracteres especiais também são permitidos. Eu até posso utilizar alguns caracteres especiais, tornando
os nomes válidos como 2, urgente, ponto de exclamação. Mas muitos sistemas de arquivos permitem nomes com tamanhos de até 255 caracteres. Então percebam muito bem aí, ó, até 255 caracteres, a grande maioria dos sistemas de arquivos trabalha com esse tipo de formato, tá? Alguns sistemas de arquivo distinguem letras maiúsculas e minúsculas. São o que nós chamamos de case sensitive. Se diferencia minúsculas das maiúsculas, nós chamamos de case sensitive. O Unix, né, que é a base aí do Linux, pertence à primeira categoria, né? O MS-DOS pertence à segunda, ou seja, que não diferencia, né? Portanto, o sistema Unix pode ter 3 arquivos distintos chamados Maria, em que primeiro Maria estará minúsculo, como mostra aí na apostila de vocês, depois Maria com um M maiúsculo, e depois Maria, faltou um Azinho aí, mas a ideia era que fosse todos com letras maiúsculas. Então, no Unix, eu posso ter 3 arquivos distintos com o mesmo nome, porém com letras maiúsculas e minúsculas. No MS-DOS, que é o primeiro sistema operacional da Microsoft, né, ele não faz essa diferença. Esse arquivo possuiria o mesmo nome, independente de ter letras maiúsculas ou minúsculas. Então, isso aqui é só para que a gente possa dar introdução ao que é arquivo e como a gente pode nomear os arquivos, né? E aí vem as extensões dos arquivos, né, que eu já expliquei logo no início, que é o que vai determinar de que arquivo realmente ele é. Então, no MS-DOS, por exemplo, os nomes dos arquivos têm de 1 a 8 caracteres e mais uma extensão opcional. Isso lá no MS-DOS, eu só podia ter 8 caracteres. No Unix, eu posso ter até 255 caracteres, ponto e mais a extensão. E aqui ele coloca, né, um exemplo de algumas extensões de arquivos, que é interessante que vocês conheçam. Alguns provavelmente vocês nunca ouviram falar, vão ouvir falar hoje, e outros não estão aqui, mas eles também existem, né? Então nós temos, por exemplo, aí, ó, a extensão .back, B-A-K. Nada mais é do que um arquivozinho de backup. Lembra o que é backup? Pois é, um arquivozinho de cópia de segurança, um arquivozinho de backup, ele vai ter este formatozinho aí, tá? .C é um código-fonte de um programa escrito na linguagem de programação C. Por exemplo, vocês já programaram em Java, lembram? Espero que sim. Quando vocês faziam um programinha lá em Java, quando vocês salvavam, aquele arquivozinho com o código em Java, ele tinha a extensão .java. Lembra que quando vocês criaram o primeiro executável de vocês, aquele programinha que rodava sem precisar compilar, porque era só clicar 2 vezes e ele já funcionava, aquele arquivo possuía a extensão .jar, que é o tipo do executável feito na linguagem Java. Nós temos outro exemplo também aí na tabelinha de vocês, .gif, que é uma imagem no formato Graphical Interchange Format, que é aquelas animaçõezinhas em imagem, né, que a gente encontra facilmente aí no Instagram ou até mesmo no WhatsApp. Essa é a extensão padrão desse tipo de arquivo. Nós temos .hlp, que lembra de help, ajuda, né, que são os arquivos de ajudas encontrados nos principais softwares do mercado. Todo software do mercado ele tem um arquivozinho chamado ajuda. E esse arquivozinho ele tem essa extensão. .html é a extensão dos códigos que foram feitos nesta linguagem de marcação de hipertexto, que é feita para a criação de sites. Se em algum momento da vida de vocês criarem algum site, vocês irão utilizar essa linguagem HTML. E quando vocês forem salvar o arquivo, no lugar de salvar, por exemplo, .java, vocês vão salvar .html. E esse site, esse código, ele vai ser conseguido ler pelo navegador, ou seja, pelo browser, através desses códigos, e aí vai mostrar o site. Inclusive, eu acho que vocês lembram que na sala de vocês, eu já mostrei como é que a gente vê o HTML por trás de todo e qualquer site. Basta apertar o comando Ctrl U, que aí você consegue ver todo o código HTML, ou seja, todo esse arquivozinho .html que está por trás do site. Nós temos .jpg, que é para imagem, .mp3, que é para música, .mpeg ou mpg, que é para vídeos, .o, que é o arquivo objeto, geralmente utilizado em programação também, quando a gente vai criar um objeto. .pdf, que é um formato de documento do tipo portátil, né, que você já conhece também.
.ps, que é um PostScript, .text, que é a formatação text para quem utiliza outros comandos, .txt, não confundam o .text com o .txt. O .txt é aquele arquivo de texto padrão, sem nenhum tipo de formato. E temos também o .zip, que é o arquivo compactado, que nas próximas aulas a gente vai estudar a fundo o que é esse arquivo compactado, como é que a gente consegue construir um arquivo compactado. Então, pessoal, a ideia inicial da aula de hoje era passar para vocês o que era arquivo, né? O que era esse gerenciamento de arquivo e quais eram as extensões dos arquivos principais. Eu falei algumas outras que não estavam aqui, então é interessante que vocês anotem, caso não lembrem, né? Pelo menos as extensões dos arquivos do pacote Microsoft, Word, Excel, PowerPoint e aqueles arquivos do LibreOffice, o Writer, Calc e Impress, estes vocês precisam lembrar, porque faz parte da rotina de vocês e vocês estudaram lá informática básica, né? Esses outros aqui, alguns foram novos, alguns de vocês já conhecem, então tentem anotar principalmente aqueles que vocês não conhecem, tá? Então, pessoal, continuando a nossa aulazinha, porque a intenção aqui agora a missão vai ser conhecer o processo de depois que eu formatei o computador, depois que eu instalei um sistema operacional. Por exemplo, você está trabalhando, terminou de instalar o sistema operacional, o computador está zerado, novinho, pronto para a próxima. Aí o seguinte, você precisa fazer a instalação dos drivers, né? E a instalação dos drivers, né? Lembrando que é driver com R, né? Driver com R, que quer dizer software. O drive sem R quer dizer hardware. Não esqueçam disso. Então, basicamente, a instalação de drivers, né, antigamente era feita através de CD, como mostra aí na apostila de vocês. Hoje a gente recorre a quem? Aos sites das próprias fabricantes dos equipamentos. Se eu quiser um driver, por exemplo, da minha placa-mãe, e a minha placa-mãe é da ASUS, eu vou buscar o driver diretamente no site da ASUS. Se o meu notebook, por exemplo, é da Dell e está com algum problema na webcam, eu vou procurar o driver no site da Dell. Perfeito, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Na pior das hipóteses, na dúvida grande, se você não souber o que fazer, você vai lá no Google, coloca lá driver com R, bota o nome do seu computador ou o modelo, se você souber, e coloca o tipo de falha que está acontecendo para que você recorra e consiga baixar o drive correto. E como é que a gente consegue identificar marca, modelo, até número de série do equipamento para que a gente consiga baixar o drive corretamente? Simples. No próprio computador ele já tem. Aí ele coloca no exemplo 1, ó, que é inclusive os computadores parecidos lá, parecidos não, né, iguaizinhos aos que nós temos lá nos nossos laboratórios, que nós temos aqui, ó, na figura, marcada aqui na parte de vermelho, nós temos aqui exatamente a referência deste computador. Então, se você pegar essa referência e colocar no Google, você vai descobrir quais são os drivers essenciais que foram feitos para esta máquina específica, que é o ideal a se fazer, né? Então, aqui ele mostra, né, o que são as informações importantes que a gente deve obter para conseguir baixar os drives corretos. A subsérie, o tipo de máquina, o modelo ou o número de série, caso não tenha, né, você recorre ao modelo especificamente. E aqui ele mostra, né, ó, o número do produto, né, a máquina, o tipo de máquina, o modelo e o serial número, o númerozinho serial que determina qual máquina é aquela, né? Então, para isso basta entrar com algum desses códigos para que o sistema de site encontre o equipamento e disponibilize tudo que é compatível com ele. Isso dentro do site. Por exemplo, aqui tem um exemplozinho de site que ele coloca, ó, identifique seu produto por subsérie, tipo de máquina ou tipo da máquina e modelo. Quando você coloca aqui e coloca encontrar meu produto, ele já vai listar todos os drives específicos para a sua máquina, o que é bem interessante e bem mais rápido de se encontrar, baixar e não correr o risco ou o perigo de baixar outros drives que não foram feitos para a sua máquina e no lugar de melhorar a situação da sua máquina, vai piorar alguns tipos de serviço. E na pior das hipóteses mesmo, você acaba baixando um vírus no lugar de driver. Então a gente tem que ter muita atenção e muito cuidado com esse ponto, tá?
Exemplo 2, caso eu busque aí uma impressora, né? Eu compre uma impressora, eu adquiro uma impressora, ou até mesmo um cliente comprou uma impressora e pediu para você instalar. Aí é a mais simples possível, né? Geralmente a impressora ela vem com um CDzinho de instalação, ou ela vem muitas vezes com um código, como mostra aí, né? O modelo da própria impressora. Então, não tem dúvida, pessoal. Colocou lá no Google modelo da impressora, bota da palavrinha do lado driver, você vai dar de cara com o site da fabricante, especificamente do driver. E aqui na apostila de vocês ela mostra, né, a telazinha de sistema de identificação de equipamentos, em que ele coloca aí, ó, suporte drivers, introduza o número ou o nome do produto. Você vai colocar, né, por exemplo, ele colocou aí, ó, uns exemplos, LaserJet 1100. Você coloca esse exemplo, clica em pesquisar, ele já vai te dar todos os drives específicos para que você consiga fazer a instalação e logo em seguida utilizar a impressora de modo correto. E como é que faz, né, a instalação dos softwares, né? Isso aqui vai ser tema para a próxima aula, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido o ponto. Se ficou alguma dúvida, me perguntem. Se não, revejam o vídeo. Se vocês tiverem condições de fazer isso em casa, quem tiver computador principalmente, tentem verificar se os drivers de vocês estão corretos, né? Lembre-se das aulas anteriores, onde é que a gente verifica se os drivers estão corretos? Lá no gerenciador de dispositivo. Se você observou o gerenciador de dispositivo e tem lá aquele triângulozinho amarelo com um pontozinho de exclamação no meio, provavelmente está com algum drive desatualizado ou não instalado. Então, se você conseguiu verificar isso, tira foto, manda para mim, mostra que você realmente está fazendo isso na prática. Caso você não tenha condição, tudo bem, dê uma olhadinha na apostila de forma digital, reveja esse vídeo novamente e veja como é fácil o procedimento ser feito, tá? E qualquer sugestão, qualquer coisa, me procure, me peça alguma coisa. Se vocês quiserem alguma coisa de interessante a mais, podem pedir que o que eu tiver condições de fazer, eu farei, tá? Um abraço e bons estudos!